E aí galera, beleza? Rafael Niari Cars, mais um vídeo aqui para vocês. Hoje vamos abordar um assunto muito interessante sobre coeficiente aerodinâmico, velocidade final, spoiler, suspensão. Confere esse vídeo aqui que tem muita dica de manutenção, de preparação, conteúdo muito técnico. Confere o vídeo aí. Não é mais. Cento e setenta e cinco. Então, pessoal, vocês já ouviram falar sobre aerofólios? Coeficiente aerodinâmico, CX, né, e a sustentação negativa. Pensa num assunto bem interessante, né, que a gente pode aqui abordar aqui. Vou trazer aqui um conteúdo muito bacana para vocês a respeito de velocidade final, isso aqui também, tá? E também na parte de estabilidade do carro. Então, pessoal, a aerodinâmica continua sendo uma das áreas mais complexas no desenvolvimento de um novo automóvel, ou qualquer modificação realizada. Isso porque, para ser aferida com exatidão, são necessários extensos testes de túnel de vento, equipamentos caríssimos, disponíveis apenas para alguns países, né? Onde a indústria automobilística é muito desenvolvida. Tá vendo? Todo veículo tende a perder o contato com o solo com o aumento da velocidade pelo próprio desenho da carroceria, onde o comprimento da superfície é muito maior que a parte inferior, tendo assim o perfil de uma asa de avião, causando uma zona de menor pressão na parte superior do automóvel. A massa de ar que se encontra na frente do veículo em movimento é forçada a se dividir em duas metades, e como o caminho a percorrer para a metade superior e a maior porque corre a parte inferior. Com ambas têm que se juntar no final. Isso significa que a camada superior tem uma velocidade maior que a inferior. Aqui entra a mecânica dos fluidos e o teorema de Bernoulli, que estipula uma reação inversa entre a velocidade e a pressão de fluidos não compressíveis, em que o ar pode ser enquadrado no nosso caso, abaixo da velocidade do som, que significa que a velocidade é maior, a pressão é menor na parte superior. Bom, pessoal, para vocês entenderem aqui, é basicamente o princípio de como o avião decola. Claro que a gente está falando aí em velocidades muito maiores, né? O avião normalmente, se eu não estiver enganado, é acima de 800 km por hora, mais ou menos isso. E aí muda a curvatura da asa, o ângulo, onde ele começa a subir. Mas a ideia, o princípio fundamental de fazer o avião voar é justamente o que está escrito na matéria aqui. É o princípio ali da velocidade que o ar passa por cima e o ar passa por baixo, entendeu? Então, essa também é a função do coeficiente aerodinâmico dos carros também. Então, assim, o pessoal, teve muita gente que comentou sobre o meu Uno lá, que eu fiz um vídeo, consegui fazer um vídeo com uma mão, filmando e andando, né? Que ele deu 175 km por hora. Teve muita gente que comentou, o meu carro dá 190, o meu carro dá 200, não sei o que, não sei o que lá, enfim. Isso, existe muitas variáveis, e assim, com certeza, ainda mais falando assim para um carro 1.0, leve igual o Uno, eu estou utilizando as rodas Aro 15, pneu 185, um carro quadrado, com motor 1.0, e a velocidade que está lá é real. A velocidade do painel é a mesma velocidade do GPS. Então, assim, foi um teste que envolve muitas variáveis, que é o que a gente vai abordar aqui agora. Como ocorreu no lançamento da Audi TT, que perdia
em velocidades acima de 180 km por hora, perdia mais de 50% de peso na traseira em comparação à parte dianteira, o que causou vários acidentes aparentemente por imperícia do piloto, até ocorrer com um competente piloto de rally que percebeu que o defeito comum o defeito que comunicou à empresa europeia. Logo dessa publicação, né, que fizeram lá na Alemanha, realizou o teste no túnel de vento e nesses outros veículos, constatando um inconveniente do resultado, apontou uma sustentação negativa a 200 km por hora de 55 kg na dianteira e 85 kg na traseira, o que causava perda de aderência da traseira em curvas em alta velocidade. Sim, uma coisa aqui que eu vou colocar para vocês também, o aerofólio, tem muito aerofólio aí que ele é mais para a parte estética do que funcional, mas dependendo do projeto do seu carro, falando assim, carros que andam acima dos 200 km por hora, é imprescindível você ter fazer um sistema de saias, de spoilers e de aerofólio para você conseguir melhorar a aderência do carro com o solo, principalmente o que foi falado aqui agora, em alta velocidade. Você tem que ter um carro aí tração traseira muito forte e você quer fazer uma curva de alta em alta velocidade, acima dos 160 km por hora, por conta do vento que entra por baixo do carro, ele acaba levantando a carroceria do carro, o carro acaba perdendo o contato com o solo. E isso se torna muito perigoso. Foi até o que comentou aqui na revista. Logo, a Audi estudou o problema e realizou um recall, instalando um discreto defletor acima da tampa traseira, que foi o suficiente para reduzir essa diferença entre a dianteira e a traseira para menos de 15%, o que é plenamente aceitável. Outros resultados de teste realizados foram o seguinte. Olha só a Porsche Carrera 4, dianteira 40 kg, traseira 55 kg. A Porsche GT3 0, tá vendo que interessante? New Beetle, 80 kg a 150 por hora, traseira 105 kg. Ou seja, isso daí é o que alivia, né, de massa relacionada ao coeficiente aerodinâmico, tá? Como normalmente a maior perda de peso se encontra na traseira, é por este motivo que em geral são instalados acessórios aerodinâmicos na parte traseira do veículo, para se realizar este acerto. O uso do túnel de vento. O veículo deve ser testado em velocidades acima de 150 por hora em frenagens e aderência em curvas para se instalar e regular uma asa traseira que atenda às necessidades. Este acerto deve ser feito com muito cuidado por um piloto experiente em pista com grande área de escape. Porque não é brincadeira não, tá, pessoal? Aí tem aqui umas fotos, ó, de algum dos carros aqui, ó. O Dragster lá, não é à toa que ele tem aquela parte traseira ali também, né? Ó a puminha aqui, ó. Uma asa com grande efeito aerodinâmico precisa ser plana na parte superior e ter a sua parte inferior curva, além de ter um comprimento de no mínimo 20 centímetros e possuir regulagem de inclinação. Porém, muitas vezes, a colocação de qualquer tipo de obstáculo, defletores ou pequenas asas ao fluxo de ar na região correta já diminui a velocidade do ar naquele ponto, consequentemente aumentando a pressão e o que se deseja. Nos carros mais convencionais, pessoas incluem os aerofólios para as estéticas visual e esquecem da sua funcionalidade. O aerofólio está em conjunto com a aerodinâmica e trata todos os processos que são observados enquanto o ar corre em torno de um objeto. Existem vários tipos de aerofólios no Brasil, mas poucos realizam seu objetivo de aerodinâmica, ficando apenas para o lado estético. E isso pode ser observado através da qualidade do material. Os fatores que precisam ser observados nos carros, inclusive, para a inclusão de um aerofólio ou acessórios aerodinâmicos, são coeficiente de arrasto, downforce, gerada a área secção transversal. Olha, isso aqui é o mais interessante de tudo, pessoal. Coeficiente de arrasto aerodinâmico, né? Aerodinâmico é o CX. É o nome dado ao formato do carro. Quanto menor o coeficiente de arrasto, melhor. Aí aqui agora eu vou trazer alguns dados aqui para vocês verem que interessante, né? Tem na ficha técnica de todos os carros, alguns carros tem, né? Depende do site que você vai procurar. Mas você consegue ver lá essa questão do CX, né? Que é o coeficiente de arrasto aerodinâmico.
Tem ó, o do Palio, que é 0,32, né, o coeficiente de arrasto, e tem a secção transversal, que é a área da frente do carro, que isso também influencia, tá, pessoal? Então tem aqui, ó, o Palio 2002 é 1,98, dá 0,653 corrigido, né? Bom, vamos dar outro exemplo aqui, ó. O Uno ele tem o coeficiente aerodinâmico de 0,36, ou seja, é uma caixinha de fósforo, né? Uma paredezinha quadrada, né? Tem uma frente ali que acaba atrapalhando. A secção transversal dele, do Uno, é de 1,90, que dá 0,684 corrigida, né? Ou seja, então uma coisa influencia na outra, que é justamente essa questão do arrasto, né? Porque essa frente do carro, ela vai ter que vencer, vai pegar o ar de frente, e esse ar que pega frontalmente, ele acaba tendo um arraste em cima do carro, ali na superfície do carro, e na parte de baixo é onde que o carro vai ter que cortar o vento acima de velocidades mais altas, é onde que faz com que o carro comece a perder rendimento, justamente por conta dessa força que o ar exerce sobre o carro. Efeito comparativo, dá uma olhada a Porsche, ó. Ela tem 0,33 de coeficiente aerodinâmico, que é o CX, a área frontal dela é de 1,86, né? E aí você tem ali o carro de Fórmula 1, que ele é 1,80, ou seja, assim, você fala, nossa, o carro de Fórmula 1 é horrível, né? O coeficiente aerodinâmico do carro de Fórmula 1. Mas por quê? Porque o carro de Fórmula 1, ele é bem construído na questão de dar aderência para o carro. Não é um carro que é extremamente leve, com muito coeficiente aerodinâmico, com bastante pneu. Então é um carro que consegue fazer curvas em alta velocidade com muita aderência. Isso é a função, né? O que os carros de Fórmula 1 são. Eles não são rápidos somente em linha reta, eles são rápidos também em curvas. E aí agora até fizeram um sistema lá que você consegue, na reta, deixar o aerofólio reto, para ele não exercer mais esse arraste aerodinâmico e o carro conseguir pegar mais velocidade, né? Hoje em dia agora está sendo assim. Até estava vendo aqui, a Fiorino é 0,35 de coeficiente aerodinâmico, né? E pode parecer um coeficiente aerodinâmico ruim, né? Que você olha para a Fiorino e fala, aquele baúzão lá atrás, né? Aquela parte de trás da Fiorino tem muito arraste aerodinâmico, né? E sim, porém, ela consegue fazer isso e ela vai fazer com que o ar suba, e lá na parte da traseira existe também a questão da turbulência de ar que exerce lá na traseira, porque pega o ar que vem por baixo, o ar que vem por cima e acaba criando uma turbulência, aonde aquele ar da traseira ele acaba freando o carro, né? Existem testes que fazem isso daí um dinamômetro com túnel de vento, com uma fumacinha que você consegue, com aparelhos caríssimos, né, com sensores que você consegue calcular, né, fazer os cálculos e saber o quanto que está tendo de coeficiente aerodinâmico, o quanto que está se perdendo, né, de potência em determinada velocidade. Você tem aqui o da Fiorino mesmo, né? Ela tem 2,58 de área secção transversal, né? E você corrigindo dá 0,900. Comparado com o Uno, a área dele é de 684. Então, assim, aí você tem que colocar, não só ver a questão do coeficiente aerodinâmico, você tem que ver a secção transversal. Porque se você tiver uma área muito grande, aonde o carro ele pode ter um coeficiente aerodinâmico até relativamente bacana, mas você tem uma área frontal muito grande para vencer, né? Então, assim, uma coisa está ligada na outra, tá, pessoal? É o que ele fala aqui, ó, na própria revista, tá vendo? Ó? Com o CX elevado, o carro de Fórmula 1 limita sua velocidade em 330 km por hora. Hoje já é mais, né? Essa revista aqui é antiga, mas chega nos seus 360, 370 km por hora. Existe uma fórmula de resistência do ar que pode ser utilizada em diversas situações. Tá aqui a fórmula para vocês poderem ver. Aí vocês dão um pausa no vídeo e aí vocês conseguem ver, fazer os cálculos que vocês precisam fazer aí, né? Uma coisa interessante aqui para vocês verem também, ó, é a questão aqui, ó, você rebaixar o carro, tá vendo?
aí você melhora o delta, né, a questão do coeficiente aerodinâmico em porcentagem, ao menos 5%. Então já melhora, dá uma rebaixadinha no carro. Você anda aí na estrada de vidro aberto, né? O seu carro não tem ar-condicionado igual o meu, aí você tá no calorzão e você acaba abrindo os vidros do carro para você conseguir tá ali, ficar mais refrescante e tudo mais, né? Porém, você vai ter um coeficiente aerodinâmico maior. Ou seja, isso daí pode ser algo assim, extremamente relativo, tá? Mas faz diferença. Teto solar aberto lá, mais todos que tiver com símbolo de positivo tá tirando, né? Tá dando mais coeficiente aerodinâmico, resulta em mais força do motor. Olha o REC, né? Do bagageiro em cima lá, 40. Ou seja, se vocês têm um carro que nem um ônibus, né? Uma Kombi, que a frente dela é reta, ela tem que ganhar, ela tem que cortar o vento, né? Então, assim, o fato de ter que cortar o vento em altas velocidades, isso vai tirar muita potência do motor, tá? Então, o motor vai perder muita potência para conseguir ganhar, para conseguir cortar o ar, entendeu? Então, assim, ali no caso também de você andar com o vidro aberto, você andar com, colocar o bagageiro em cima do carro, isso daí vai fazer com que tenha um arraste aerodinâmico acima dos 100 km por hora. Claro, em velocidades mais baixas não vai acontecer nada. Quando você está no trânsito, você não está com velocidade alta, não vai surtir influência no coeficiente aerodinâmico. Mas justamente em você quer que um carro seu com uma potência específica tenha velocidades altas, às vezes você investe ali numa preparação, que nem você monta o carro turbo, né? Um exemplo aí, colocar meu carro 1.0 aí, põe um kit turbo e tal, que é da velocidade alta, às vezes você precisa trabalhar essa questão aí do coeficiente aerodinâmico, que você vai melhorar mais ainda o carro de velocidade alta. Porém, tem que saber fazer isso também, tá? Não adianta só pegar o aerofólio lá e jogar de qualquer jeito. Um dos carros, até ouvi o Petrohead comentando, né, que a Corvette acima de 370 ela decola, né? Então, assim, por conta, né, do coeficiente aerodinâmico dela, por conta da posição, distribuição de peso que o carro tem, ela acaba acima de 370 km por hora, a frente do carro começa a ficar muito leve, ela começa a querer levantar a frente, e chega uma hora que a frente do carro levanta tanto com a velocidade, o carro decola. É extremamente perigoso, né? Então, assim, existe também uma questão que o pessoal põe as saias, né? A questão lá atrás da entrada de ar, né? Coloca também, tem o nome desse daqui, né? Que é o... Tem os carros de Fórmula 1 que usam isso daqui, né? Que é para você meio que... Aqui tá só por estética, né? Isso daqui não serve para nada. O pessoal colocou isso daqui, desculpa, mas isso aqui não funciona, não serve para nada. Aqui tá um exemplo, né, de um carro já que você consegue sim. Olha lá os carros, né? Entrada de ar pela lateral aqui, ó, o ar entra aqui pela lateral para tirar o... Não só para tirar o calor do motor, mas para ter eficiência, né? Porque isso daqui melhora a questão não só de esfriar o radiador, mas você melhora também a questão do carro, você esterçar o carro, fazer curva com ele em alta velocidade, né? Ó, tem vários exemplos aqui, né? Então, tem que tomar bastante cuidado, pessoal. Entrada de ar na lateral, saída ou entrada de ar no capô, né? Que tem uns Subarus que faz esse sistema aqui, né? Eu levantei o capô do meu carro, tá? E um detalhe que eu até vou comentar aqui com vocês, ó. Até o Dragster aqui também, ó. Imagina, o Dragster tem um motorzão lá de 10 mil cavalos atrás, tem que ter bastante tração, e por isso que ele tem um bico bem longo, e aqui assim ele é bem curvado nessa parte aqui da frente, justamente para não levantar, né? E o formato, né, das rodas serem bem maior na traseira e menores na dianteira, fazendo com que ele fique curvado para baixo, né? Para ele não levantar. Então faz com que ele consiga cortar o ar e deixa a frente apoiada no chão para ele conseguir manter o Dragster em linha reta. Ou seja, tem uma baita engenharia, né? Não é um simples spoiler lá na frente e tá pronto. Não, tem um estudo aí por trás, tá? Claro, a estética é bacana, né? Mas dependendo do seu projeto, vale a pena você levar num preparador, num cara ou numa empresa especializada nisso, que faça, né, ou consiga fazer os cálculos,
ou até mesmo pegar alguns amigos que têm a engenharia, que você consiga fazer ali um protótipo e ir testando, né? Nada melhor também do que você ir testando. Ó, o carro se comportou assim, em tal velocidade, né? Então você consegue ir vendo como que fica melhor. No caso do meu carro, que eu levantei o capô dele, realmente o carro ficou muito bom nessa questão de refrigeramento do motor ali, da bateria, do cofre do motor. Reduziu muito a temperatura do cofre do motor. Porém, falando nessa questão aqui de coeficiente aerodinâmico, eu não sei dizer para vocês o que isso implica na questão da aerodinâmica do carro. Eu acredito que deve ter piorado um pouquinho. Mas eu acho que o que mais piorou no meu carro, não só no sentido da aerodinâmica, foi a questão da largura dos pneus. Eu utilizo pneus 185/55 aro 15. Então, assim, a velocidade do GPS é a mesma do painel. Eu já fiz até os cálculos, coloquei aí na tela aí para vocês a relação de marcha que meu carro tem, de acordo com o manual, com o tamanho do perfil, né, que seria o raio de rolagem da roda. E isso também influencia bastante, porque o câmbio desse meu Uno, que é o 2008, ele tem uma relação muito longa, e isso prejudica as velocidades altas. Porque quando meu carro estava ali a 175, ele estava quase 6.000 RPM. Ah, mas o seu carro ele tem 53 cavalos de roda, 5.600 RPM, então estava numa faixa boa. Não é bem assim, porque você tem que colocar em conta que o carro está vencendo a resistência do ar. Então, assim, provavelmente meu carro ia ficar com muito mais força se ele tivesse com um giro mais alto. Então, um exemplo, se meu carro estivesse a 175 a 6.200, ele estaria com muito mais força, porque vai ter uma perda de RPM até chegar na faixa que é a potência e torque do carro. Então, essa perda, principalmente velocidade alta, tá, pessoal? Então, essa perda de RPM é onde faz que o carro não vá mais. Ali no caso ali do vídeo, dava para eu ter ido um pouquinho mais. Eu acho, eu ainda vou fazer o teste. E aí, isso é uma coisa que o pessoal também tem que colocar em conta, que a diferença de temperatura, a pressão atmosférica, a pressão dos pneus, direção que o vento tá. Se você estiver indo contra o vento, né? Você pega numa estrada aí, você está indo contra o vento, você tenta dar velocidade final, ele vai dar uma velocidade e vai estagnar naquilo. Se você tiver a favor do vento, se você tiver numa descida, se você tiver numa subidinha, tudo isso influencia, falando em velocidade final. E isso envolve também a questão do coeficiente aerodinâmico do carro. Então, assim, teve muitas pessoas que falaram: O seu carro chegou a 175, pô, o meu chega a 200. E o meu é mais fraco. O seu carro tem preparação, o meu não tem. O seu não tá andando, não sei o que, sabe? Bom, Não, você é burro, cara, que louco. se fosse assim, ninguém preparava carro, entendeu? Mas o intuito do meu carro não é velocidade alta. Eu não tenho pretensão de atingir velocidades altas. Na verdade, a minha pretensão do meu carro seria fazer uns hot lap, que é circuito travado. Talvez, se tudo der certo, colocar Interlagos, né? E fazer umas arrancadinhas. É só isso, sabe? 200 metros. E sem pretensão nenhuma. Obviamente que eu estou indo de acordo com a questão, né, que eu consigo, mas eu tenho pretensão de colocar até mesmo um motor 1.9, 16 válvulas. E eu estou vendo agora também, meu motor 1.4 está fazendo lá, e eu vou fazer as modificações também nele na questão do câmbio. Vou colocar um câmbio mais curto no carro. E aí depois, quando tiver oportunidade, eu vou fazer um teste de novo de velocidade final para vocês verem como ele vai pendurar o painel, né? Eu tinha um Celtinha, o meu Celtinha, vou até pôr o vídeo aí para vocês verem. O meu Celtinha tinha a mesma preparação que o meu carro tem hoje, o meu Uno, e o Celtinha mais forte, né? Tinha 78 cavalos originais. E eu consegui, batia VDO de câmbio. Vou colocar o vídeo aí para vocês verem. E para não ficar um vídeo mais longo do que já tá, eu vou deixar isso daqui para a parte 2 do vídeo, tá? Que tem bastante coisa aqui que dá para a gente falar
justamente sobre isso aqui, aderência de pneus. Vou dar aqui só uma pincelada para vocês verem, tá? Ângulo de derrapagem, questão de alinhamento do carro, influencia demais na questão do consumo, estabilidade, né? A pilotagem suave e aderência. Tem muita questão aqui, ó. Pressão aerodinâmica e mecânica, né? Aí ele dá aqui, ó, a questão dos componentes da suspensão, efeitos da dirigibilidade, a mola, ó, tá vendo? Muito dura, pouco. Ele vai falando tudo aqui, ó. Amortecedor, as funções aqui. Dá para você pausar o vídeo aí e dar uma lidinha. Mas eu vou deixar aqui bem resumidamente aqui, mas eu vou explicar essa matéria aqui para vocês, tá? Muito bacana isso aqui, ó. Cambagem, tá? Se o carro estiver desalinhado, ele não vai conseguir atingir uma velocidade, fica até perigoso, né? A questão da cambagem, da convergência e divergência, né? A altura do carro, enfim. Tem bastante coisa que influencia na velocidade máxima do seu carro, tá? Então, assim, cuidado com números. Os números revelam, realmente mostram ali. Mas se você não souber interpretar os números, será somente números e você não vai servir para nada. Então, assim, a gente tem que procurar ver as coisas mais com profundidade, para a gente poder entender. E, assim, já teve carros modificados que atingiam certas velocidades e aí foi fazer o teste e atingiu velocidade menor. E aí fala, meu carro ficou ruim. O meu carro andava muito mais, agora está andando menos. Só que aí não foi feito, a pessoa que está fazendo o teste não sabe para que lado que estava a direção do vento, se era uma subida, uma descida, a pressão dos pneus, a largura que estavam os pneus, se era o mesmo, se não era, enfim, muitas variáveis, tá, para influenciar diretamente na velocidade final. E uma delas principal foi o que a gente falou aí hoje, sobre o coeficiente aerodinâmico, sobre o arraste que o carro tem, para conseguir vencer o ar, principalmente acima dos 160 km por hora, que é justamente onde a questão do coeficiente aerodinâmico começa a fazer muita diferença. Quer fazer um teste simples? Quando você estiver com o seu carro sozinho, de preferência, né? Quando você estiver numa estrada tranquila, tenta da velocidade final e você vê quanto que você atinge, depois você abre os vidros e tenta fazer de novo. E aí você me fala se você vai conseguir atingir a mesma velocidade com os vidros abertos. Tá certo, pessoal? Se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer o canal, ativa o sininho, tem mais vídeos aqui sobre manutenção, preparação, muita dica bacana. O canal está crescendo, graças a Deus, graças a vocês. Gratidão, que Deus abençoe vocês. Obrigado, pessoal. Forte abraço. Like you made it